Então, continuando aqui a nossa aula, posicionando esse sentido da chuva aqui só para ficar mais claro, nesse sentido de chuva, toda essa parte do fundo aqui, ela iria sim captar essa água, os nossos 7,5 metros quadrados que comentamos. Porém, essa área aqui, ó, da parede de 9 metros quadrados, ela já teria que ser subtraída do cálculo. Por que ela teria que ser subtraída do cálculo? Que a chuva está nesse outro sentido. Ó. Então, toda essa outra chuva daqui para trás, ó, toda essa chuva daqui para trás, ela iria cair dentro do telhado e não no chão. Então, só iria começar a molhar aqui o chão nesse sentido aqui. Ó. Só iria começar a molhar nesse sentido daqui para frente. Ó. Tá vendo? Então, eu teria um bom espaço aqui que teria que ser subtraída essa área. Então, eu aumentaria a área por causa da altura da parede, do muro, mas subtraía desse outro. Então, nessa circunstância, não é o pior caso. Porque eu aumentei 7,5, mas subtraí 9. Então, não é o ideal. Então, vou tirar aqui e vamos pensar em outro sentido. E se chovesse ao contrário agora? Se chovesse nesse outro sentido aqui, ó. Se chovesse nesse sentido. Então, chovendo nesse sentido aqui, deixa eu copiar, que aí fica bem claro essa questão. Vamos lá. Se chovesse nesse sentido, o que iria acontecer? Ó? A chuva só iria iniciar aqui no chão para ser coletado um pouco afastado do muro. Em contrapartida, toda essa água que bate nesse muro ia escorrer para o calçamento. Então, quer dizer, essa área aqui da parede eu iria somar ela mesmo, somá-la. Tanto é que deu os 4,5 por 4 sobre 2, né, os 9 metros quadrados. E esses 7,5 metros quadrados aqui do fundo eu iria subtrair. Então, agora eu teria mais 9 metros e menos 7,5. Deu um valor positivo, pequeno, mas deu. Mas até agora está melhor do que a primeira opção. Porém, tem uma outra forma de chuva que poderia acontecer ali também, né? Poderia haver uma chuva nesse outro sentido aqui, ó. Nesse sentido. Ó. Então, se houver chuva nesse sentido, olha lá, nesse sentido, você não perde nada de água, por quê? Aí você poderia falar, não, mas perde aqui nesse muro aqui, ó. Mas essa área não é conjuntas, não são conjuntas. Essa área vai ser contabilizada na pior situação possível quando chover ao contrário, e essa área vai ser na pior situação possível quando chover assim. Porque eu estou calculando esse tubo aqui, ó, e não o outro, certo? E para esse tubo, uma chuva ventando dessa forma iria acabar gerando um volume maior de água a passar por esse tubo. Então eu tenho que suprir qualquer possível caso extremo que possa acontecer na chuva. Então, chover nesse sentido, eu não iria subtrair nenhuma água, porque aqui não tem um muro nessa área, e iria contabilizar e somar essa área que deu aqui, ó, que foi de 10 metros quadrados, né? Foi 10 vezes 2 sobre 2. Então, nessa situação, eu não subtraio nada e somo 10. Então, das 3 possibilidades que nós tínhamos, a quarta eu nem vou discutir, que é chover ao contrário, que eu vou subtrair os 10, né? Então, dessas opções que nós temos, a que iria gerar um maior volume de água seria nesse sentido, onde eu não vou analisar essas duas áreas em questão e vou somar essa área do muro aqui como sendo meus 10 metros quadrados a mais de água a cair na edificação, certo? Então, o que nós vamos fazer? Voltar lá na tabela, e essa parede não vai me auxiliar em nada, esse muro lateral vai sim e o do fundo não vai. Então, vamos ter os 75 metros quadrados do piso mais 10 metros de muro, que são 20 dividido por 2 por ser
área vertical. Agora que eu tenho 85 metros quadrados de área, eu vou fazer esse cálculo, onde eu tenho que anotar a intensidade pluviométrica de Goiânia, que é o meu caso, só que para um ano só de retorno, porque é calçada. Então, volto lá e observo que Goiânia para um ano é 120 a intensidade, então vou anotar 120 aqui. E a vazão vai ser igual a área vezes a intensidade dividido por 60 para nossa conversão. Então, vamos encontrar uma vazão de 170 litros por minuto. Maior do que o do telhado, porque eu tenho uma área de calçada muito grande, né? Uma área de calçada muito maior, 85 metros quadrados somados, sendo que o telhado só tinha 33 metros quadrados. Então, essa vazão foi de 170, e agora eu tenho que fazer uma vazão total. Por que vazão total? Porque eu vou acumulando com dados anteriores. Então, voltando lá ao nosso projeto, eu percebo que esse conduto de cálculo nosso, que é o conduto que liga a caixa 1 à caixa 2, esse conduto aqui que eu estou passando o mouse, ele recebe a água que cai dentro dessa caixa. E tá vendo? São duas águas que caem aqui dentro duas águas que caem aqui dentro, que é essa e a grelha, né? E essa é a saída. Então essa tubulação, ela vem da onde, ó? Ela vem do telhado. Então eu tenho que somar a vazão do telhado mais a vazão aqui dessa área que cai aqui sobre essa caixa, que é uma caixa de grelha, né? Então eu tenho uma caixa aqui de grelha, onde eu vou aqui contabilizar, certo? Então eu tenho uma grade aqui, mas a água vai percolar e vai passar por essa tubulação. Então, nós vamos somar as duas vazões. A vazão que a gente encontrou agora, dos calçamentos, mais o muro, mais a vazão do telhado. Então, essa vazão total é igual a 170 mais 100,125. São as duas vazões que eu tenho até o momento. Então, essa vazão vai dar 270,125. Para a gente poder escolher qual o diâmetro e inclinação ideal para esse tipo de vazão. Então, como essa vazão deu 170,125, eu vou utilizar dessa tabela para poder determinar ali qual seria a vazão correta, qual seria o diâmetro correto a ser utilizado. Então, vamos lá. Esses valores internos, eles representam aqui a nossa vazão em litros por minuto, que nós já temos, né? E externamente é o diâmetro, a inclinação que vai ser possível fazer nesse projeto e a rugosidade, já no nosso caso como é PVC, né? É PVC ali, os tubos de PVC, vai ser essa rugosidade de 0,011. E no nosso caso, nós vamos trabalhar com inclinação de 1%. Então vamos definir que o nosso projeto todo vai ter uma inclinação de 1%. Lembrando que normalmente a norma aconselha, não é obrigatório, mas ela aconselha a tentar trabalhar com a mesma inclinação sempre, para que esteja uma otimização dos dados. Então vamos utilizar aqui os resultados de 1% para todos os dados futuros. Então só vou olhar nessa coluna para esse nosso exemplo. Então eu vou procurar agora uma vazão de 270 com 1%. Então tem aqui, ó, vazão de 45, tem vazão de 133, tem vazão ali de 287 e assim por diante. Tá vendo? Esse 287 é o limite de vazão que um tubo de 100 suporta. Se a nossa vazão é de 170, ela está dentro do limite. Então, no nosso caso, nós vamos utilizar aqui o diâmetro de 100. Está relacionado a 287 ao limite, 270. Então, eu tenho um diâmetro de 100 milímetros com uma inclinação de 1%. Pronto, já dimensionamos um dos tubos. Um outro tubo que é idêntico é esse tubo do outro lado, que liga a caixa 3 até a caixa 4. Esse tubo é idêntico porque essas áreas são as mesmas. Essa área aqui e essa outra área é a mesma, o muro mesmo,
E é claro que nesse sentido, o que vai dar o maior volume de água é a chuva agora para o lado contrário do que nós tínhamos proposto, para dar exatamente o mesmo resultado. Logo, essa caixa, esse tubo 3, 4 vai ser idêntico. Então, eu posso falar aqui, ó, tubo 03 a 04, que liga a caixa 03 a 04. Esse vai ter os mesmos resultados, os mesmos valores, ó. Aqui os mesmos valores, aqui o 120, que vai ser para todos, né? Que é a intensidade de chuva para calçadas. E o cálculo aqui vai ser esse vezes esse, dividido por 60, certo? Onde todos os outros também vão seguir esse princípio. Então, dá o mesmo 170. O total, de novo, é a soma desse mais o do telhado, do lado esquerdo da visão que nós estávamos tendo, com o mesmo resultado de diâmetro de 100 com 1%. Agora, vamos procurar um tubo que tem um resultado diferente, né? Qual o próximo que iremos calcular? Voltando aqui para frente, a gente pode calcular esse tubo que liga o 2 ao 5. Então, esse tubo que liga a caixa 2 ao 5, ele vai ter um resultado diferente. Então, nós vamos fazer justamente ele, ó. Conduto 2 a 5, que liga a caixa 2 a 5. Vamos ter áreas de calçada, áreas de muro e áreas de parede lateral. Vamos ver se é isso mesmo? Voltando para o projeto, lembre-se que esse conduto, ele capta a água que cai na caixa 2. Então, não tem nada a ver com esse quintal aqui na frente, com essa parede da frente, o muro da frente. Por isso que eu escrevi lateral. Porque vocês não podem associar o tubo ao local em cima do tubo. É a entrada do tubo que é importante, ó. Qual vai ser o resultado desse tubo aqui, ó? Só de observar aqui a gente já consegue entender, ó. Ele vai ser a soma da vazão desse tubo anterior, que nós já temos a soma da vazão desse tubo anterior, mais a soma da vazão desse tubo, que é um telhado, também temos o cálculo do telhado, mais a água que cai dentro dessa caixa, porque ela é com grelha, né? Então, se ela é uma grelha, a água que cai aqui, ela vem da onde, ó? Dessa seta, ó. Então, agora, o cálculo seria essas áreas, que eu vou pintar aqui de uma outra cor. Vamos pintar aqui de verde. Então, essa área, essa e essa aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Essas três áreas em questão são as áreas que vão ter influência sobre essa caixa de grelha. Nesse sentido, a água que cai em qualquer ponto verde desse vai escorrer aqui e vai escorrer na calçada até chegar nessa caixa, certo? Então, nessa situação, né, nesse nosso caso, vamos ter que contabilizar essas áreas. A área do chão é 3 metros pelos 15 metros de comprimento que nós temos. Então, 3 vezes 15 é a área do piso. Então, vamos lá e coloca-se igual aqui a 3 vezes 15. E o muro? Vamos ver o muro? O muro seria essa área desse outro lado, que também é 15 metros, porém tem 2 metros de altura apenas. Então, vamos ter lá igual a 15 vezes 2, dividido por 2, por ser parede. Então, volta-se aos 15. E a parede da construção aqui, ó, da casa, onde ela tem 4 metros de altura por 15. Então, vai ser 4 por 15 sobre 2, vai ser os 30 metros quadrados. Então, igual a 15 vezes 4 dividido por 2. E aí teríamos o valor de 30 metros quadrados, como eu havia comentado. Lembrando que vamos visualizar as possibilidades de chuva. Se chover nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, certo? Copiar aqui mais uma vez, para cada vez ficar claro. Então, se chover nesse sentido, quer dizer, vai chover assim, ó, nessa visão. Vai cair totalmente na calçada, mas não vai nem cair nenhum das duas paredes. Porque a chuva ela está nesse sentido aqui apresentado.
Então a área seria só a área do piso. Com certeza não é a situação mais desfavorável. A gente procura aquela mais desfavorável, que proporciona uma área maior, que é a situação mais crítica. Agora, se chovesse nesse outro sentido aqui, ó. Nesse outro sentido assim, ó. Se chover nesse sentido, olha lá, ao chover neste sentido, copiar aqui até chegar em contato com o solo, nós podemos perceber, ó, que toda essa água daqui para frente, ó, ela nem cairia mais na calçada, ela cairia dentro do telhado, certo? Dentro do telhado. Então, nessa situação aqui, seria a situação que menos cairia água no quintal. Então, essa não é a situação mais crítica, olha lá. Ela quase que bateria só ali na parede. É claro que eu não fiz a inclinação de 2:1 exata, ela iria pegar um pouquinho aqui do chão, mas reduziu bastante nossa área, porque além dessa parede não ser contabilizada, o piso vai diminuir bastante a sua área e só vai ser contabilizado esse muro menor. Então não é a situação mais crítica, pelo contrário. Agora vamos pensar aqui assim, ó, se a chuva for nesse outro sentido aqui, ó. Fazer aqui, vou fazer agora esse até na proporção certa, 2:1. Então nessa chuva aqui de 2:1, olha lá, nessa chuva nesse sentido, ó, nota-se que agora não iria chover nesse pedaço aqui do muro, certo? Mas daqui para frente já iria cair no chão e nesse paredão de 4 metros de altura. Ou seja, eu vou somar a área da parede, vou somar a área do piso e subtrair essa área aqui do muro, que é o que está descontando esse valor. Então, vou subtrair, não vou deixar zerado, vou colocar como negativo. Então, essa é a situação que nós vamos trabalhar. Ó. Se a chuva está no sentido contrário a uma das paredes, essa parede vai ter sinal negativo, essa outra sinal positivo e a outra também sinal positivo. Porque é como se eu estivesse fazendo um plano aqui, ó. Como se eu estivesse fazendo esse plano aqui. Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Como se eu estivesse fazendo esse plano. E aí a água que cai aqui, para cair aqui dentro, seria a área do piso, mais só esse pedaço da parede, que é como se eu subtraísse 4 metros menos 2, ficava só com 2. Que é justamente o que está naquela fórmula, que eu não gosto muito de segui-la, eu prefiro analisar a situação, mas voltando nas fórmulas, você pode perceber aqui, ó, que esse desenho aqui em particular, vou até aumentá-lo, esse desenho aqui em particular, ó como é a fórmula dele. Eu tenho uma parede mais alta, uma parede mais baixa e um piso. Pensando na chuva nesse sentido, o que ele vai fazer? É como se ele somasse essa área e subtraísse essa. Ele faz a diferença entre um e outro. Então, pega só essa altura menor aqui, só essa altura menor vezes a base, e pega só essa área achurada e divide por 2. Então, ele pega só esse pedaço da parede que está acima da diferença entre um e outro. Que é a mesma coisa que nós estamos fazendo. Pega essa área inteira e subtrai por essa outra, vai dar exatamente a área achurada, dá na mesma. Então, na fórmula está assim, mas ele vem exatamente dessa ideia, desse contexto ali, de ser área maior menos área menor na área achurada. Então, o que nós vamos fazer aqui nesse caso? O muro é a área menor, é o que nós vamos utilizar para subtrair, mas a área da parede lateral, essa sim é uma área que vai influenciar. Então, eu vou deixar negativa essa área. Para o cálculo lá, dá 60. Então, quer dizer, se não tivesse muro e nem paredes, só tivesse o piso, seria 45 metros quadrados. Se tivesse o piso e a construção e o lote não tivesse muro, daria os 45 mais os 30, daria 75.
Mas como tem um muro ali e ele diminui o volume de água que vai cair no seu terreno, porque vai cair no lote do vizinho, então eu desconsidero os 15 metros quadrados do muro. Ficou claro? Olha lá, uma questão é você fazer um projeto sem muro, onde a água que cai aqui é totalmente somando essas duas áreas em verde, mas a partir do momento que existe um muro, quer dizer que um pouco dessa água vai escorrer no vizinho, não vai cair na sua caixa de grelha. Por isso estamos subtraindo esse muro da nossa conta. Então, voltando aqui, temos uma área total de 60 metros quadrados na lateral. A fórmula é 60 vezes o 120 dividido por 60, por isso que a vazão deu 120, né? E agora vamos somar tudo que tem direito. Nós já falamos um pouco disso, mas vamos olhar de novo. O que eu vou somar? Eu vou somar a vazão encontrada do trecho 1,2, a vazão encontrada do trecho 1,2, que nós calculamos anteriormente, mais a vazão de um dos telhados, né? Mais 1/4 do telhado aqui está caindo aqui nessa caixa 2, mais essa vazão que a gente acabou de calcular dessas áreas verdes. Então, vamos somar essas 3. Voltando aqui, temos lá igual a vazão aqui dessa área do piso, mais da parede, de 120 de vazão, mais a vazão do conduto 1,2 aqui, ó, do conduto que liga a caixa 1,2, a vazão é de 270, mais um outro telhado, um outro quarto do telhado, que cada quarto tem 100 de vazão. Então, somou-se todos esses valores, ó, 270 mais 120 mais 100, deu 490. Então, agora com a vazão de 490, nós podemos olhar agora novamente com a rugosidade de 0,011, por ser ainda um tubo de PVC, a inclinação de 1% ainda, pelo que foi definido de projeto aqui. E aí vamos procurar 490. 490 é mais do que 287, mas não é maior que 520. Então, ele está nesse limite entre 288 e 521. Então, o diâmetro vai ser este de baixo agora, 125 de diâmetro. 125 com 1%. E se pudesse usar, por exemplo, 2%? Seria o mesmo valor ainda, porque com 2% seria 405 o limite, é 490, não ia dar certo. E se fosse só 0,5%? O terreno está muito plano, só 0,5%. Aí eu teria que mudar aqui para 150 milímetros, porque o limite do tubo de 125 com 0,5% é 370. Aqui é 490, então eu teria que utilizar um tubo de 150. Então são ocasiões e opções que você vai tendo à medida da observação da sua tabela. Qual que é um outro tubo que temos ali para calcular? Um quarto conduto, vamos observar. Um quarto conduto a se calcular poderia ser esse que liga a caixa 4 à caixa 5. Um tubo pequeno aqui que liga a caixa 4 até a caixa 5. Vamos pensar em qual seria a água que cai nesse trecho? A água que cai nesse trecho, é claro que é a água que cai dentro da caixa 4. E que água é essa? Esse tubo aqui que eu estou passando o mouse é o tubo do telhado, então é igual ao dos outros, é aquele 100 de vazão. Esse outro tubo que eu estou passando o mouse agora é o tubo que liga a caixa 3 à caixa 4. A caixa 3 à caixa 4 não deu os mesmos valores da 1 até a 2? Então, eu tenho até agora o mesmo cálculo aqui, o mesmo telhado, e se você observar, é a mesma área. Essa mesma área aqui é igual àquela área verde. Então, esse tubo 4 ao 5, ele é idêntico ao tubo 2 a 5. Ele vem recebendo as águas de maneira simétrica, dos dois lados idênticos, até as caixas 2 e 4, e as duas foram encaminhadas para a caixa 5. Então, até agora, tudo está igual. Então, eu posso voltar lá e falar que esse conduto de 4 a 5, ele tem os mesmos valores aqui, ó. Então, esse aqui vai ser exatamente igual e aqui vai ser 125% também.
Agora, me falta fazer o último ali, ó. Então, vamos para o último. Vou arrastar isso aqui mais para lá, para ficar mais fácil de verificar. E vamos aqui para a nossa última tubulação. Nossa última tubulação aqui, que seria esse conduto 5, que com certeza liga a caixa 5 até a sarjeta, certo? Até a saída, ou até algum ponto, ou até uma caixa de recarga, um posto de recarga. Então poderia ter uma série de pontos finais aqui nessa tubulação. No caso aqui eu estou encaminhando para a parte de água pluvial pública, a sarjeta ou algo do tipo. Então essa caixa 5, ela coleta água de onde? Ó? Ela coleta água do tubo 4.5 mais o tubo 2.5. Então é fácil, é só somar a vazão 4.5 mais a vazão 2.5 e aí nós já vamos ter o que a gente precisa aqui de resultado, certo? Porém, ainda falta calcular a água que cai sobre a grelha, que é a área dessa frente aqui toda. Então, vamos pensar nas possibilidades, né? A água aqui da frente, ela é uma água que cai no piso. Então, a área que cai aqui no piso, ou nessa parede, ou nesse muro, ou nesse outro lado do muro aqui também, ou até mesmo no muro da frente, certo? Esse muro da frente eu ainda posso até contabilizá-lo inteiro, né? Porque, não tem aqui, mas vai ter um portão, e em uma chuva, portão fechado, vai bater no portão e vai escorrer como se fosse um muro, né? Então eu posso considerar como completo. Então, pensando nisso, eu tenho todas as possibilidades de chover nesse sentido de bater água na parede da construção, ou batendo nesse muro lateral, ou nesse outro muro lateral, ou batendo nesse muro da frente. Vamos contabilizar cada área para a gente ver o que vai fazer com essas áreas. No piso aqui, eu vou ter os 15 metros que o meu lote tem de largura por 5. Então, vou ter aqui na calçada igual a 15 vezes 5, 75 metros quadrados. Agora, parede, agora a fachada. Na fachada da frente, nós vamos ter aqui uma área de 9 pela altura de 4 metros, que é a minha parede até a platibanda. Então, é 4 vezes 9 dividido por 2, 18 metros quadrados. Então, eu tenho aqui igual a 9 vezes 4 dividido por 2, os 18 metros quadrados. Depois tem o muro lateral 1 e depois o muro lateral 2, ambos com a mesma metragem. Essa metragem aqui, ela é o que? Ela é 5 de largura por 2 de altura. 5 por 2. Então, vai ser 5 vezes 2 dividido por 2, 5 metros quadrados. Então, é igual a 5 vezes 2 dividido por 2. E é a mesma coisa, 5 vezes 2 dividido por 2. E, por fim, o muro frontal. Muro frontal. Nesse muro frontal, temos as seguintes dimensões. Os 15 metros do lote por uma altura de 2 metros. Não é 15 vezes 2 dividido por 2, 15 metros quadrados. Né? Então, voltando aqui, eu vou ter igual a 15 vezes 2 dividido por 2, seria o muro frontal. Certo? Vamos pensar agora como vamos combinar essas informações e qual informação vai ser útil ou não. Então, voltando aqui, temos a opção de chuva caindo para frente da construção, ou seja, nesse sentido aqui, certo? Nesse sentido. A chuva nesse sentido, você pode observar que ela iria bater em toda a parede, mas em relação ao muro, eu iria ter que subtrair
a área do muro. Por quê? Porque numa chuva batendo de frente, essa chuva vai bater aqui no muro e escorrer para o lado de fora do lote. Então eu teria que somar a área da parede e subtrair a área do muro. Isso dá um valor positivo ou não? Vamos ver. A área da parede é 18 e a área do muro é 15, então vai sobrar 3 positivo. É uma possibilidade. Já acabo de provar que a chuva ao contrário não vai funcionar. Chovendo do fundo para frente, ele vai ter a fachada negativa e o muro positivo. Então não vai dar certo, vai ficar menor a área. Então já está descartado eu testar ao contrário. E até agora está dando um valor de 3 positivo. E se a chuva for nesse outro sentido aqui, ó, de lado? Ó. Se a chuva for assim de lado, não vai pegar água nem na parede da frente e nem no muro da frente. Vai pegar água nesse muro lateral. Só que como agora, diferente do fundo, essa área de fora a fora, uma só, nessa chuva de lado, o que ganha nesse muro perde nesse aqui. E os muros são de mesmo tamanho, mesmas dimensões. Então, se aumentar a área desse muro, vai subtrair a área do segundo. Com isso, vai zerar os valores. Então, não é aconselhável, não tem necessidade de fazer isso. Então, chuva de lado aqui também não vai ser uma vantagem. Poderia testar a chuva oblíqua naquele outro exemplo lá, onde contabiliza que a chuva está meio de lado, onde vai pegar com suas diagonais aqui, calcular, mas eu acredito que vai ficar pior ainda, porque aqui não tem muro, então nessa chuva nesse outro sentido, essa água cairia era no outro lado ali, que não era contabilizado. Então a tendência é que o ponto mais crítico, o pior sentido de chuva possível é se chover para frente, para bater nesse paredão aqui da fachada, que deu exatamente aqueles 18 menos 15. Então, nós vamos utilizar ele. Ou seja, os muros vou zerar, não vai utilizar. E o muro da frente vai ser utilizado como subtração. E a fachada da construção como somatório. E aí deu 78 metros quadrados, certo? Em cima dos 78 metros quadrados e os 120 de intensidade pluviométrica, vamos pegar os 120 vezes 78 e dividir por 60 da fórmula, temos uma vazão de 156. E como vai ser o cálculo mesmo? Nós tínhamos discutido que iria ser a somatória dessa água azul que caiu aqui, juntamente com esse conduto 4,5 e juntamente com o conduto 2,5. Então, eu vou somar esses três, ó. A vazão total é igual a 155 mais a vazão do 2,5 mais a vazão do 4,5, que são idênticas. Então, agora eu tenho um total de 1.136,5, certo? Esse tem que ser o valor total da obra. Tem como fazer esses cálculos separados? Tem. Você não tem essas áreas aqui de cada uma aqui, ó. Você poderia somar todas as áreas, ó lá, igual a 85 mais 60 mais 60 mais 78. Tem uma área total. E eu faço o cálculo de vazão, ó. É a área vezes a intensidade pluviométrica de 120 dividido por 60. Aí eu encontrei uma vazão de 566. E são 4 telhados, então igual a 4 vezes aquela área do telhado aqui de 100, certo? Aí deu ali um valor de 400, certo? Dos 4. O que mais que faltou aqui nós somarmos? Tem mais essa área aqui desse primeiro conduto, o quinto conduto que faltou, ó. Então aqui é mais essa área de 85 aqui também, certo? Então, somou-se todas essas áreas, calculou-se a vazão em cima, somou todos os 4 telhados, e agora eu somaria esses dois, deu 1.136,5. E aqui deu 1.136,5. Então, é uma maneira de tirar a prova se você não deixou nenhuma pequena área para trás,
ou simplesmente você volta aqui no desenho e soma todas essas áreas de novo aqui para fazer a conta, para ver se não está esquecendo nenhuma área para trás. Nós acabamos de verificar, somando tudo, que deu certo, os 1136. Só falta para finalizar o exercício descobrir qual diâmetro corresponde a esse 1136. Pensando no 1%, o diâmetro de 150 poderia ser utilizado até 847 de vazão. Passou do 847, então já tem que pular para o de 200, que funciona até 1800 de vazão. Então está dentro desse intervalo tranquilamente. Funcionaria até com 0,5%, 200 com 0,5%, mas como nós definimos 1% no projeto inteiro, vai ser 200 de diâmetro com 1%. E aí toda a minha tubulação de água pluvial já estaria dimensionada. Voltando aqui, ó, no meu desenho, tirando essas áreas. Olha lá, eu posso perceber que esse último tubo aqui deu de 200, esses dois tubos anteriores deu de 125, esses outros dois tubos aqui foram de 100, e os verticais virando aqui foram de 75. E a calha teve a sua dimensão de 5 por 10. Com isso, o seu projeto está completo em relação a dimensionamento. Só precisa detalhar isso em CAD, né? Ou através de um software como o que nós utilizamos também nas nossas aulas aqui, que vocês podem assistir, né, para poder lançar no software KBuilder esse tipo de sistema, certo? Então, obrigado. Era um resumo para entender bem essa parte teórica, tanto para a questão das provas, né, mas como também para conhecimento. Então, obrigado a todos e até a próxima aula.